Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 56. O que não te contaram sobre voluntariado corporativo. Eu não quero mais nesse sol que queima sem dó. Tudo que reluz não tem mais graça agora. Se você buscar conteúdo sobre voluntariado corporativo, você vai encontrar, em geral, conteúdos super positivos. O quanto a prática é interessante, positiva para as empresas, para os colaboradores e para as organizações sociais que recebem esses voluntários. Então, obviamente, eu não vou trazer essa perspectiva porque ela é o que mais tem disponível de conteúdo sobre o tema. Então, eu vou trazer um pouco o lado B dessa história a partir da minha vivência, da minha experiência com esse tema. Obviamente, longe de esgotar o assunto, longe de querer dar qualquer palavra final aqui, apenas trazendo pontos para a gente trazer um pouco, ampliar um pouco o repertório, a discussão sobre o tema, saindo dessa visão, só que tudo é lindo, maravilhoso do voluntariado corporativo. Obviamente, sou favorável, fui voluntário, atuei em várias situações, é potente, mas isso não esvazia as questões que, né, críticas ou que podem melhorar nessas práticas. Então é sobre elas que eu vou tratar aqui. Eu trago 8 pontos aqui sobre o que não te contaram sobre voluntariado corporativo. Bom, o primeiro ponto é o voluntariado corporativo, ele em geral, ele esvazia as visões mais críticas da realidade. Geralmente a gente encontra visões sobre o tema muito positivas demais, forçando um good vibes, né? Que é tudo lindo, maravilhoso, todo mundo quer sair bem na foto e tal. Inclusive, existe até a expressão do tal do dia de princesa ou do turismo social, enfim, e várias outras expressões que são feitas muitas vezes por organizações que costumam receber voluntários e fazem essa crítica de forma mais velada, de que a galera vai lá passar o dia, né, tira foto e depois some daquela realidade. Então, é algo que pontualmente traz um banho de realidade, mas não constrói, não ajuda a construir uma visão mais crítica da realidade lá da ponta. Então, esse é o primeiro ponto, né, de que poderia ser usado o voluntariado corporativo para adensar visões mais críticas da realidade social, ambiental que se quer trabalhar. Bom, o segundo ponto é que, em geral, os programas de voluntariado corporativo colocam no centro de gravidade o voluntário e a empresa, e não a organização social que recebe esses programas. Então, é sempre a lógica do o que é melhor para a empresa, o que é melhor para o voluntário, ou seja, o funcionário daquela empresa que vai exercer aquela atividade voluntária. E se der, a gente também equaciona os interesses e as demandas da organização da sociedade civil que vai receber esse grupo. É curioso, né? Porque fica sempre à mercê da boa vontade do voluntário. O voluntário é o centro do programa e geralmente não se atacam as demandas centrais daquela organização que vai receber os voluntários. Então a organização se organiza, se prepara para receber aquele grupo de pessoas, prepara aí para acolher bem, né, como anfitriã. Só que muitas vezes ela sabe que não está atacando os pontos que ela gostaria que fossem atacados e muitas vezes ela não tem nem condição de dizer isso, porque isso vai pegar mal e vai ser mal recebido por aquela empresa que está envolvida na ação. Então acho que esse ponto é um ponto que delicado, assim, que pouco se trata. E do lado da empresa, né, na ótica do mundo corporativo, em geral, quem lidera esse tipo de iniciativa fica na mão ou do RH ou da área de comunicação ou marketing. Às vezes, né, com algum diálogo, com alguma interação
com a fundação, com o instituto, com a área de responsabilidade social. Mas, em geral, nessa triangulação, essa última área do instituto, da fundação, é a que tem menos voz, deveria ser a que tenha mais voz, né? Que tivesse mais voz. Mas não é o caso. Então, o segundo ponto é que o centro de gravidade deveria estar na organização da sociedade civil, ou seja, na lógica da comunidade, e não na lógica do marketing ou do RH. Infelizmente, não é muito o que a gente vê na prática. Tudo que é muito aqui parece ser bem mais. O sol irrita a pele, mas me interessa o seu calor e o suor que vem. O terceiro ponto é que, em geral, esse tipo de iniciativa tende a ser pontual. É o dia D, é o dia do voluntariado, é o dia do fazer o bem, é o dia... Tem vários nomes aí bonitos que se resume a um dia. É um dia ou alguns dias, né? É sempre algo meio pontual e que, para além do auê, né, da espuma desse dia, por que é tão difícil construir uma relação continuada entre esses voluntários, entre essa empresa e as organizações ou as organizações beneficiárias, vamos dizer assim. Então, a crítica é, ele tende sempre a ser mais pontual e há muito espaço para construir uma relação contínua, mas muitas vezes a empresa não está afim. Ela quer fazer o auê ali daquele dia, sair na foto e depois, vida que segue, a organização fica lá com seus problemas, com seus desafios. Então, tende a ser pontual, esse é o terceiro ponto aqui. O quarto ponto é que quase sempre esses programas eles têm um orçamento pífio. Então, tem dinheiro para a camiseta, para o aluguel do ônibus, para o lanche, para o vídeo promocional, e esse dinheiro tem. Agora, raramente tem um dinheiro para doar para a organização que está recebendo aquele grupo, aquela ação. Afinal, ela está destinando o tempo dela, a equipe dela, ela está muitas vezes reorganizando as atividades dela de rotina para receber aquele grupo. Muitas vezes é um grupo numeroso de pessoas e isso geralmente é desconsiderado. Na lógica da empresa nós estamos indo ajudar, entre aspas, resolver o problema daquela organização e muitas vezes não se resolve problema nenhum da organização, se criam outros problemas menores, outras situações que a organização precisa gerenciar. O que ela gostaria mesmo, se fosse perguntado e ela pudesse responder sem nenhuma consequência, seria: eu preciso de grana para bancar minhas contas. Geralmente não está envolvido esse tipo de apoio financeiro, né? Infelizmente. Então, geralmente os programas têm um orçamento pífio, restrito, e o orçamento, a fatia maior acaba ficando para a área de comunicação, enfim, para essa área mais promocional da ação. O quinto ponto é o dia D, né? Esse tal do dia D, ele tem sempre um foco óbvio. Já reparou nisso? É pintar muro, é plantar árvore, é contar história para criança, é visita pontual a entidades, às vezes doar sangue. Não estou dizendo que essas iniciativas não são bem-vindas, que são válidas, são sim, são bem-vindas. Mas por que tem tão pouco espaço para abordagens, para temas menos óbvios? Por exemplo, que tal um dia D de fortalecimento da democracia? Que tal um dia D de fortalecer uma luta antirracista ou anti-homofobia? E por aí vai, só para citar aqui 3 exemplos. Por que tem que ser sempre os mesmos temas óbvios que geralmente a área de comunicação que desenha esse tipo de ação da empresa que já propõe essas obviedades e tende a ter restrição para ouvir ideias diferentonas, tende a rechaçar essas ideias meio diferentes. E daí, no final, a gente perde, né? Todos nós, como sociedade, perdemos uma excelente oportunidade de despertar nos voluntários, na própria empresa, visões mais diferentes, né? Mais profundas, mais complexas, para além daquele senso comum de temas sociais ou ambientais. É uma pena, né? Pelo menos o dia D poderia servir como um aperitivo para temas mais complexos e mais profundos. Quando tento tirar do corpo essa ideia de você, perco a calma da dança, não me cabe aqui. O tempo
Bom, o sexto ponto aqui é a desconexão entre habilidades dos voluntários e a ação em si. O que eu quero dizer com isso geralmente no dia D, não importa se aquele colaborador da empresa ele é do financeiro, do jurídico, da área de TI, não importa. Ele vai lá para ou contar história, ou pintar o muro, ou para fazer uma visita, enfim. E por que, que ele não poderia também contribuir com as suas habilidades técnicas para com aquela organização? Afinal, será que aquela organização que está recebendo essa leva de voluntários, ela não tem demandas de financeiro, de jurídico, de TI, de RH e etc. Obviamente que ela tem demandas, ela tem dores dessas áreas. E ela poderia muito bem contar com o apoio técnico de colaboradores, de voluntários dessas empresas que têm know-how nessas áreas. Obviamente não resolveria tudo no dia D, mas se construísse uma relação contínua entre essas pessoas, voluntários e essas organizações. Então, leva-se em geral pouco em conta as competências técnicas desses voluntários. Infelizmente, a gente está perdendo uma baita oportunidade. E mesmo assim, quando se leva em conta, tem programas que trabalham numa lógica de mentoria. Muitas vezes se coloca uma pegada muito competitiva, que é da lógica do setor privado, para o universo do terceiro setor. Não necessariamente é a mesma lógica. Então, aquela ONG que está recebendo mentoria de pessoas de empresas, afinal, ela tem que ser a melhor, ela tem que ser a mais competitiva, a primeiro lugar no seu setor. Será que a lógica da empresa é a mesma lógica, né, da sociedade civil? Obviamente que não. Então, às vezes, no afã de querer ajudar com voluntários técnicos, acaba se empurrando uma lógica, uma visão de mundo competitiva que não é muito a praia do terceiro setor, e também poucas vezes as pessoas se dão conta disso, e isso acaba às vezes prejudicando a organização da sociedade civil que recebe essas iniciativas. Então, desconexão entre as habilidades técnicas desses voluntários e a ação de voluntariado em si é o sexto ponto. Bom, o sétimo ponto é a tal da boa vontade, né? Então não vamos confundir a boa vontade do voluntário pessoa física, que é funcionário de uma empresa e de fato está ali de peito aberto querendo ajudar, com os interesses da empresa, com a pessoa jurídica. Então muitas vezes a gente acaba caindo nessa, escorregando nessa conclusão de que a boa vontade do funcionário é igual à boa vontade empresarial. Às vezes até tá? Mas nem sempre é. Então a boa vontade é bem-vinda. Acho que a gente precisa, quem está envolvido em voluntariado, de fato, quem tem que estar afim, tem que estar de peito aberto de estar ali. Mas essa relação com a pessoa jurídica por trás desses voluntários, ela é muito mais complexa do que apenas uma boa vontade. Olha como a empresa é boazinha, olha que legal. Não é. Acho que a gente tem que sair dessa lógica, que ela não ajuda a gente a avançar. Há complexidades por trás de um programa de voluntariado, para além da ótica da boa vontade. Então, acho que esse é o ponto aqui. Há questões de reputação, de imagem, de marca dessas empresas, e isso certamente está na mesa quando a empresa desenha um programa ou uma iniciativa dessa de dia D ou de voluntariado. Então, a gente não pode ser ingênuo achando que, que boazinha, vou receber e está tudo bem. Não. Obviamente, a gente precisa enxergar esse lado de boa vontade, mas ao mesmo tempo colocar na equação outras variáveis. Geralmente se fala pouco sobre isso, e qualquer iniciativa de voluntariado corporativo é sempre bem-vinda, é sempre uma boa. Será? Acho que tem alguns contextos que talvez se coloque a boa vontade como uma cortina de fumaça para esconder outros interesses muito além da boa vontade. Tudo que é muito aqui parece ser bem mais. O sol irrita a pele, mas me interessa o seu calor e o suor que vem. Bom, por último aqui o oitavo ponto, que é o tal do que pouco se fala, do tal do voluntariado compulsório. Bom, o que é isso? Bom, há voluntários que são funcionários de empresas
que são engajados, entre aspas, a participar de programas de voluntariado. Algumas vezes isso ocorre de forma espontânea, abre-se uma inscrição, de fato, aqueles funcionários se inscrevem por livre e espontânea vontade. Mas nem sempre é assim. Às vezes eles são cobrados de forma efetiva, às vezes eles são cobrados de forma indireta, no famoso jargão do quem não é visto não é lembrado. Você já escutou certamente essa expressão. Então, tem muito do voluntariado compulsório que a gente fala pouco, que são pessoas que parte quer estar ali, está disposta, está de peito aberto, e parte está ali porque precisa estar ali, porque isso vai, não estar ali vai afetá-la na sua carreira, na sua função, na sua posição dentro da corporação. Isso é um ponto que pouco se fala, mas precisa ser considerado. Afinal, acho que uma pergunta fácil de tentar começar a separar o joio do trigo desse ponto aqui é, afinal, a ação de voluntariado ela se dá no horário de trabalho ou fora do horário de expediente? A partir dali a gente já começa a entender de fato o quanto a empresa está disposta a abrir mão daquela força de trabalho durante o horário de trabalho ou quando ela só coloca a oportunidade do voluntariado nos horários bastante difíceis para os funcionários, ou seja, fora do horário de expediente, quando ele deveria estar no convívio da sua família, descansando e etc. Então, acho que aqui tem um ponto importante para destrinchar. Nem sempre aqueles voluntários que estão ali estão de livre e espontânea vontade. Às vezes rola uma livre e espontânea pressão, se é que você me entende. Bom, tá bom, mas além dos 8 pontos que eu trouxe aqui, o que há de boas iniciativas de voluntariado corporativo? E há várias, tá? Eu vou trazer 4 pontos aqui. Eu não vou citar nenhuma organização, mas eu vou trazer coisas que eu tenho visto interessantes aí de práticas de voluntariado corporativo. Primeira está crescendo iniciativa de programa de formação ou aceleração de ONGs ou de OSCs conectado com mentoria, né, de funcionários de empresas. Então, se faz um programa voltado para um instituto corporativo ou para uma empresa e a mesma empresa mobiliza colaboradores que podem se tornar mentores dessas organizações e aí trazendo as suas competências técnicas. Isso é bem interessante. Obviamente, não basta a empresa ou o instituto corporativo meramente mobilizar funcionários que queiram, é preciso construir uma gestão dessa galera para que essa galera, de fato, siga engajada e siga contribuindo na lógica do que aquelas organizações da sociedade civil precisam. Lembrando aqui, o centro de gravidade tem que estar na organização da sociedade civil e não apenas na empresa. Acho que esse é um ponto importante. Um segundo é que eu tenho visto também os dias D, né, o dia do voluntariado, que são construídos a partir das demandas das organizações sociais, para além de ações emergenciais e pontuais. Então, tem o lado emergencial, enchente, né, a questão da Covid, ok, acho que isso continua existindo e é importante e necessário. O que eu estou querendo trazer aqui é dias de voluntariado que são construídos em diálogo com organizações sociais, escutando as demandas e tentando equacionar as demandas delas com o que a empresa e os voluntários podem oferecer. Para mim, esse é o ponto de equilíbrio ideal, que é a partir da demanda da organização e não apenas a empresa ir lá e falar estou despejando aqui voluntários, não necessariamente atacando pontos que a organização precisa, né? Acho que isso é importante. Terceiro ponto aqui é de programas de voluntariado que são continuados. Então não dá para ser na lógica só do dia D, né? Uma vez por ano você vai lá e acha que está resolvendo alguma coisa, não está, né? Então, como é que você constrói um programa onde ao longo do ano, com um ou algumas organizações sociais, a empresa e os seus voluntários estabelecem relações contínuas de diálogo, de contatos, de visitas, de interações, de mentorias, etc., muito além do evento pontual ou do dia D. Sim, dá mais trabalho fazer, sim, demanda mais tempo, demanda mais recurso, mais energia, mas sim também é muito mais efetivo em termos de impacto gerado lá na ponta para essas organizações e também o ganho para a empresa e para esses voluntários. Então, dá para sim para fazer programas mais continuados que estabeleçam relações ao longo de um tempo mais longo. Por último, o quarto ponto aqui que é
dá sim para conectar programas de voluntariado com iniciativas de destinação de recursos incentivados. Tem empresas que incentivam seus funcionários a destinar recursos incentivados como pessoa física, além do que a pessoa jurídica da empresa já destina, conectando esse esforço com o rol de organizações da sociedade civil que são apoiadas no programa de voluntariado, que por sua vez podem também ser apoiadas com a área de investimento social privado, instituto, a fundação, com a área de ESG, de sustentabilidade e etc. Então, mostrar que pode-se ter uma visão mais 360, mais integrada do programa de voluntariado e não apenas ele ficar lá isolado como uma iniciativa pontual de um setor uma vez por ano. Então, há práticas que se conectam e fazem muito mais sentido para todo mundo, não só para a comunidade, para as organizações sociais, mas também para a empresa, para os seus funcionários, para os seus setores e etc. Então é isso. Eu procurei trazer aqui alguns pontos mais que não nos contam, né, que não te contaram sobre o voluntariado corporativo e tentar terminar positivando algumas práticas que eu tenho visto como bem positivas, bem interessantes e que poderiam inspirar outras empresas e organizações sociais envolvidas em programas de voluntariado. Então é isso, gente. De novo, acredito na prática do voluntariado corporativo. Já fui voluntário em várias vezes quando eu trabalhava no mundo corporativo. Acho potente, acho importante, mas ao mesmo tempo eu acho que deixa a desejar em algumas situações, como as que eu fui citando aqui, e por isso eu acredito e acho que a gente tem espaço de melhoria nesse tema. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.